Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tia Rafa tá com muita saudade e enquanto a gente não pode nos encontrar, né, no nosso local rotineiro, que é a sala de aula, sigamos por aqui, que é a melhor orientação, né? E vamos lá para mais uma aula. Essa nossa aula, então, é o nosso 8º capítulo, o último capítulo da 2ª unidade. E vamos encerrar, então, esse capítulo que tem como título Mensageiros do Céu. Hoje vamos ver um mensageiro muito especial que Deus trouxe para advertir uma nação pagã, né? Muito legal a vida dele, a história da vida dele. E antes de nós iniciarmos, eu te convido para orar. Vamos juntos? Querido Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, através das ondas da internet para estudarmos esse capítulo especial, capítulo 8, Fiel longe de casa. E eu quero te pedir, Senhor, que Tu agora esteja conosco, nos orientando e falando, Senhor, intimamente ao nosso coração. Por favor, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, o título do nosso capítulo é Fiel longe de casa. E esse nosso capítulo, ele vem falando sobre esse personagem, Daniel. Isso mesmo. Daniel, ele fazia parte, né? Ele era de uma família nobre, né, de Judá. E ele foi levado, então, deportado ainda bem jovem, por volta dos 17 anos, né, para Babilônia. E lá havia um rei, né, muito malvadão, o seu Nabucodonosor, né, e ele foi buscar meninos, né, garotos, jovens, para trabalhar, para atuarem ali no seu reino. E a gente sabe muito bem o período que Daniel chegou ali. Eu gosto muito da história dele, porque mostra que ele foi fiel aos seus princípios, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele foi ensinado, né, desde o lar. E aí, o que nos chama a atenção na história dele? É que frente àquela situação ali, naquele banquete, né, onde ele passou para ser treinado e futuramente passar por uma prova, né? Ele então resolve abrir mão de todo de tudo aquilo que o rei estava oferecendo, em especial através do alimento, né? E ele pede, ele e seus amigos, né, para ficar ali comendo frutas, verduras e tomando água, né? Comendo cereais. E durante 10 dias eles se alimentaram dessa alimentação. Após esses 10 dias, quando eles foram submetidos a um teste, eles estavam ali 10 vezes mais inteligentes, velozes, fortes, rápidos, né? Tudo frente aos outros jovens, né? É lógico que o rei, sem pestanejar, escolheu, né, e deu aí funções no seu reino de posições elevadas, né, para Daniel e seus amigos, né? E aí, o interessante é perceber que quando eles chegam ali naquela província, naquele reino, o nome deles é mudado também. E quando o nome deles é mudado, o significado dos nomes era como se fosse assim, uma adoração aos outros deuses. Então isso foi assim, algo muito ruim, né? Já visto que eles foram ensinados a não cultuar, a não adorar falsos deuses, mas apenas o Deus de Israel. E aí chegou um momento, né, em que Daniel pôde colocar em prática e mostrar, né, o Deus que ele servia. E foi um episódio bem interessante, né, onde ele falou um pouquinho sobre os impérios mundiais, né. O rei teve um sonho e ele queria saber o significado e ninguém conseguia dar o significado até que ele pede a Deus, né? E Deus então revela a Daniel. Daniel vai lá então a Nabucodonosor e revela o seu sonho, que era aquela estátua famosa. Nós temos ela aí na página 63 do nosso livro, né? Tinha cabeça de ouro, tronco de prata, né, o quadril de bronze, as pernas de ferro, né, as pernas
e os pés de ferro com barro, né? E aí todo o seu significado, que eram os reinos, né, que iriam caindo. E a cabeça de ferro representava o reino da Babilônia, né, que era muito forte, que parecia ser imbatível, mas que viria a ruir, que viria, né, a terminar, assim como todos os outros reinos. E o interessante é poder perceber que Daniel, nesse livro que foi escrito que leva o seu nome, né, que está na Bíblia, Deus então usa Daniel para dar profecias, revelou profecias com relação ao futuro, né, ao futuro de hoje que nós estamos vivendo. E o bonito é perceber que ele, um jovem, né, ali em uma nação pagã, ele pôde testemunhar do Deus verdadeiro em várias situações, né? Teve uma situação, um episódio bem interessante que é marcado na sua vida, né? Quando ele não se curvou, aliás, ele foi denunciado, né? Já em outros reis, né? Já passando para outro rei que não era mais Nabucodonosor. Ele então foi denunciado porque ele orava 3 vezes ao dia ao Deus verdadeiro. E aí o rei que gostava dele, então, como havia assinado um decreto que quem não pedisse ao rei os favores, né, pedisse a outra pessoa, a um outro Deus, ele seria mandado então à cova dos leões. E foi o que aconteceu com Daniel. E Daniel então mais uma vez, sendo usado por Deus, pode testemunhar do Deus verdadeiro. Deus então fecha a boca dos leões e Daniel sai ali, depois daquela noite, ileso, né? E ele teve a oportunidade por vários reis ali que passaram por ali, por Babilônia, de testemunhar o Deus verdadeiro. E isso é muito legal. Deus hoje nos chama a mim e a você, para testemunharmos frente a uma nação pagã, onde nós vivemos, né, onde pessoas cultuam outros deuses. Nós podemos então mostrar através da nossa vida, das nossas escolhas, né, quem é o Deus que rege a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você seja um Daniel nos tempos modernos. Um beijo no coração, a aula continua aí, faça as atividades do capítulo 8 e a gente se vê na Zoom e no Eclésia. Tchau, tchau!